Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao Grupo de Trabalho de Audiências da Comissão de Saúde. Temos connosco a Ordem dos Fisioterapeutas, com a delegação o Sr. Bastonário da Ordem dos Fisioterapeutas, o Dr. António Lopes, a Dra. Conceição Betancourt, primeira Vice-Presidente da Direção, e a Dra. Mariana Castro, da Assessoria de Comunicação. O assunto que a Ordem dos Fisioterapeutas trazem a este grupo de audiências é apresentar os fundamentos da proposta para assinalar o Dia Nacional do Fisioterapeuta, nomeadamente a 30 de setembro, e contribuir para a sua eventual transmutação legislativa. Devem ter tido acesso à grelha de tempos, têm mais ou menos 10 minutos iniciais, depois passaremos aos grupos parlamentares e devolvemos novamente a palavra a Vossas Excelências. Portanto, eu dava início, esteja à vontade. Senhora Presidente, Deputada Ana Oliveira, senhoras e senhores deputados, começo naturalmente por agradecer a disponibilidade para nos receberem e naturalmente que este nosso pedido de audiência tem como objetivo sensibilizar os senhores e os senhores deputados para a proposta de criação do Dia Nacional do Fisioterapeuta. Como é vosso conhecimento, a Ordem dos Fisioterapeutas foi criada em 2019 pela Lei 122 de 2019, de 30 de setembro, aprovada aqui na Assembleia da República. E, nesse sentido, consideramos que é da maior relevância que este dia 30 de setembro seja assinalado como o Dia Nacional do Fisioterapeuta. O fisioterapeuta é um profissional de saúde especializado no sistema do movimento e o movimento funcional, sem dor, é um elemento central para que nos possamos sentir saudáveis e participar na vida social ativamente. Os fisioterapeutas são profissionais de saúde na plena acessão do conceito de saúde, pois, como se encontra vertido no Estatuto da Ordem, e passo a citar, atuam na promoção da saúde e na educação para a saúde, na redução do risco e prevenção das lesões, das perturbações ou doenças e na manutenção, recuperação, habilitação, reabilitação e paliação das pessoas, grupos ou comunidades. Fim de citação. Nesse sentido, será muito importante percebermos esta dimensão de profissional de saúde, não apenas um profissional na área da reabilitação, onde nós somos importantes, mas naturalmente não exclusivos. Os fisioterapeutas são, na Europa, a terceira profissão de saúde mais numerosa. Tive a oportunidade de deixar as estatísticas europeias a esse nível para depois poderem constatar. Diante das profissões com prestação direta de cuidados. Na prática, todos os dias, milhares de cidadãos recuperam mobilidade, autonomia e qualidade de vida com o apoio de fisioterapeutas. Em Portugal estão registados na Ordem, como membros ativos, mais de 14.500 fisioterapeutas. Anualmente, ficam disponíveis mais de 1.000 vagas no conjunto dos 27 cursos de licenciatura acreditados. Este ano, por exemplo, abriram mais 1.150 vagas para as licenciaturas em fisioterapia. Isto significa que, hoje, no conjunto dos 4 anos do curso, há mais de 4.000 jovens a estudar fisioterapia em Portugal. Facilmente se poderá entender que, com o número crescente de estudantes de fisioterapia em formação, o número de fisioterapeutas em Portugal poderá duplicar nos próximos 10 anos. A criação do Dia Nacional do Fisioterapeuta constitui uma iniciativa importante para valorizar, reconhecer e promover a fisioterapia e a profissão de fisioterapeuta, aumentando a visibilidade junto dos cidadãos. Tal como acontece com outras profissões de saúde, que já dispõem de dias dedicados por iniciativa da Assembleia da República, também os fisioterapeutas achamos que merecem esse reconhecimento pelo impacto significativo que têm na saúde e na qualidade de vida das pessoas e das comunidades. A existência de um dia dedicado aos fisioterapeutas a nível nacional, à semelhança do que já acontece internacionalmente, permitirá promover campanhas de educação e sensibilização pública, contribuindo para o reforço da literacia em saúde relativamente à importância dos cuidados de fisioterapia e informando os cidadãos sobre quando e como procurar ajuda de um fisioterapeuta. Permitirá também divulgar os benefícios e a contribuição destes profissionais de saúde, desde a prevenção e promoção de estilos de vida saudáveis,
e cada vez mais as questões da mobilidade e da atividade física são fundamentais, ao envelhecimento ativo e com menor carga de doença, bem como no contexto das atividades laborais cotidianas, ajudando a prevenir condições que podem limitar a mobilidade e a autonomia das pessoas. Em síntese, e porque sabemos que o vosso tempo é precioso, resta-nos dizer que gostaríamos que as senhoras e os senhores deputados considerassem a possibilidade de apresentar e oportunamente aprovar um projeto de resolução que permita concretizar esta nossa proposta. Muito obrigado. Fico ao dispor para as questões que entenderem. Muito obrigado. Muito obrigado pelas suas palavras e da forma tão clara como apresentou o tema. Passaríamos agora a palavra aos grupos parlamentares presentes. Portanto, temos connosco o Partido Social Democrata, o Partido Chega e o Partido Socialista, e daria a palavra à senhora deputada do PSD, a senhora deputada Isabel Fernandes. Obrigada, senhora Presidente. Quero cumprimentar também o Sr. Bastonário da Ordem dos Fisioterapeutas, o Dr. António Lopes, também cumprimentar a Sra. Vice-Presidente, a Dra. Conceição Betancourt, e também cumprimentar naturalmente a Dra. Marina de Castro e agradecer, começar por saudar e agradecer a vossa presença, saudar mais uma vez esta iniciativa que trazem novamente esta Comissão, que é a proposta da criação do Dia Nacional do Fisioterapeuta. Sublinhando também que esta iniciativa nos merece uma reflexão acerca da justiça em relação ao valor da classe profissional, claramente, mas também aquilo que o Sr. Bastonário acabou de dizer, enquanto decisores e enquanto promotores de políticas públicas também mais justas, também no sentido da utilidade pública. E a data proposta, do dia 30 de setembro, não é uma escolha arbitrária, portanto, escolheram esta data de acordo com a Lei 2019, que instituiu a Ordem dos Fisioterapeutas, representando aquilo que é o marco de reconhecimento institucional, uma profissão que hoje é, sem dúvida, incontornável no sistema de saúde português. E é precisamente este ponto que nos importa também sublinhar. Os fisioterapeutas não são, como o Sr. Doutor também disse, apenas profissionais de reabilitação, mas agentes de promoção na saúde, na prevenção da doença, na recuperação funcional e com impacto direto na qualidade de vida das pessoas. Num contexto como o que vivemos atual, com os desafios que a saúde representa para todos os países, para o nosso também, marcado pelo envelhecimento da população, pelo aumento das doenças crónicas, pela necessidade crescente de respostas integradas nas várias equipas de saúde e multidisciplinares, o papel da fisioterapia ganha ainda mais importância neste desafio que é de um paradigma diferente de olharmos para os cuidados de saúde. Sr. Bastonário, a proposta que nos trazem tem esta dimensão também simbólica, mas também, como eu dizia, de estratégia, de uma potencial estratégia simbólica, porque representa a forma de valorizar estes 14 mil profissionais que diariamente contribuem para o funcionamento do sistema de saúde em múltiplos contextos, desde o SNS ao privado, na área desportiva também. Mas estrategicamente, porque tal como disse, se bem enquadrado, pode ser uma oportunidade para reforçar a literacia em saúde, aproximar os cidadãos destes cuidados e valorizar a intervenção precoce, que muitas vezes é decisiva neste processo de saúde e doença. Dito isto, importa também que a Comissão avalie, então, de forma mais concreta o impacto que poderia ter uma iniciativa deste género. Nesse sentido, colocaria, então, 3 questões muito simples. De que forma, primeiro, de que forma é que a Ordem prevê que a criação deste dia se possa traduzir efetivamente num aumento de visibilidade pública da fisioterapia e não apenas como uma celebração simbólica de um dia.
A segunda pergunta, que tipo de iniciativas concretas é que certamente terão já nos vossos projetos e nos vossos planos de trabalho e que podem ser promovidos no âmbito desta data, nomeadamente ao nível da literacia de saúde e da capacitação dos cidadãos ao longo do ciclo de vida. E terceiro, perguntava como é que esta data pode contribuir também para reforçar a integração dos fisioterapeutas num sistema de saúde, designadamente no Serviço Nacional de Saúde, para aprofundar este diálogo com os decisores políticos de forma a melhorar a resposta assistencial de todo o sistema de saúde. Porque, Sr. Bastonário, o reconhecimento das profissões de saúde para nós, PSD, é importante, mas é ainda mais importante quando este reconhecimento vai no sentido de garantir que este reconhecimento das profissões se traduz em melhoria, em melhores políticas de saúde e em melhores cuidados para os cidadãos. E é neste equilíbrio entre o simbolismo e o impacto real que gostávamos de analisar esta proposta. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Cláudia Estevão, do Partido Chega. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. Deputadas. Cumprimento o Sr. Bastonário e a sua comitiva. É um gosto tê-los aqui entre nós. A fisioterapia tem hoje um papel efetivo na promoção da saúde, na prevenção da doença, na recuperação funcional e na reabilitação, num contexto em que o envelhecimento da doença crónica e a perda funcional colocam uma pressão crescente sobre o sistema de saúde, e isto é falado quase diariamente na comunicação social, aqui na Assembleia e entre as várias unidades de saúde. A própria Organização Mundial de Saúde qualifica a reabilitação como um serviço essencial e sublinha a necessidade de a integrar em todos os níveis de cuidados. Por isso percebemos o racional político e simbólico da vossa proposta, percebemos também a escolha do dia 30 de setembro, por corresponder à data da publicação da lei que criou a Ordem dos Fisioterapeutas e aprovou o respectivo estatuto, e esse ponto é, de facto, coerente, mas o ponto central, onde gostaria de tentar perceber um pouco mais, não é se a profissão merece um reconhecimento, porque quanto a isso não há dúvidas, merece. O ponto central é saber que utilidade pública, institucional e setorial resulta da criação de um Dia Nacional Autónomo. E esta pergunta é legítima se a enquadrarmos no facto de já existir um Dia Mundial da Fisioterapia, celebrado também em setembro, mas a 8, promovido internacionalmente pela World Physiotherapy e também assinalado pela própria Ordem dos Fisioterapeutas em Portugal. O Chega, não sei se sabem, já apresentou uma proposta sobre esta matéria na legislatura anterior, precisamente recomendando a criação de um Dia Nacional do Fisioterapeuta. Essa iniciativa, entretanto, caducou com o termo da legislatura e, portanto, esta audiência vai servir também um pouco para compreendermos mais, para podermos robustecer esta proposta e, eventualmente, voltarmos a submetê-la. E termino então com uma pergunta que faço ao que eu já fui dizendo, é bastante óbvia, é em termos concretos, o que considera a Ordem dos Fisioterapeutas que a criação de um Dia Nacional da Fisioterapia, a 30 de setembro, vai acrescentar ao país, ao sistema e à valorização da vossa profissão, atendendo a que já existe um Dia Mundial da Fisioterapia celebrado também em setembro. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Sofia Andrade, do Partido Socialista. Por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Um cumprimento ao bastonário da Ordem dos Fisioterapeutas e à delegação que o acompanha. Seja bem-vindo a esta Casa da Democracia. Relativamente ao pedido que nos apresenta sobre a criação do Dia Nacional do Fisioterapeuta, eu devo dizer que nós sabemos o papel essencial que os fisioterapeutas têm na promoção da saúde, na prevenção da doença e na reabilitação funcional da população. Aliás, Vossas Excelências certamente saberão em maior detalhe do que eu o quão importante é o trabalho que desempenham e em múltiplas áreas, como o tratamento de doenças, a prevenção e a promoção de um envelhecimento ativo, a prevenção de incapacidades, redução da dor. Portanto, tem um leque de serviços que prestam à nossa população e que é absolutamente essencial. E, além disto, com todos estes serviços que são prestados, temos ganhos porque conseguimos reduzir os custos do sistema de saúde,
porque com o trabalho que desempenham, porventura haverão muitos menos internamentos, será necessária uma quantidade cada vez menor de medicação para que as pessoas possam ultrapassar as dificuldades que enfrentam. Há, assim, uma melhor autonomia e produtividade da população e contribui, acima de tudo, para a saúde pública e de uma forma sustentável. E, portanto, é esse desiderato que nos deve orientar a todos. Ainda assim, nós sabemos da relevância que tem a profissão que Vossas Excelências representam e percebemos também, em determinada medida, que nem sempre se sintam devidamente reconhecidos ou devidamente valorizados, não só a nível social, mas também a nível institucional. E por isso nós compreendemos em absoluta bondade da proposta que aqui nos apresentam, porque é também uma forma de valorizar a própria profissão junto da sociedade, de reconhecer o impacto direto que tem na qualidade de vida dos cidadãos e, por outro lado, dá também visibilidade ao papel dos fisioterapeutas no sistema de saúde. Já aqui nos foi dizendo que a nível internacional já existe o Dia Mundial da Fisioterapeuta e, portanto, seria digamos, um alinhamento com todas as iniciativas que existem neste âmbito a nível internacional e podíamos adaptar e celebrar aquilo que já é feito, adaptando àquela que é a nossa realidade nacional e fortalecer, por esta via, a representação da profissão no nosso país. E, portanto, ainda que a criação do Dia Nacional do Fisioterapeuta possa ser compreendida por muitos como uma medida simbólica, na verdade, nós queremos que ela realmente tenha um impacto que vá além desse simbolismo, que promova efetivamente o reconhecimento da profissão, que contribua para a educação da saúde e que reforce o sistema de saúde através, como já disse, da valorização dos seus profissionais, porque o Partido Socialista tem uma visão que já é amplamente conhecida, somos orgulhosamente fundadores do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, tudo o que sirva para valorizar o Serviço Nacional de Saúde, para reconhecer todos os nossos profissionais, são medidas que vemos com bons olhos e que iremos sempre acompanhar. Aliás, há já um caminho feito na valorização dos fisioterapeutas, como Vossa Excelência também já aqui referiu, e que foi feito pela mão do Partido Socialista, desde logo a criação da Ordem dos Fisioterapeutas. De seguida, houve também recentemente uma definição do ato de fisioterapeuta e aqui com a particularidade de ser muito difícil este trabalho de tentar definir atos, porque parece que trabalhamos num campo, estamos a tentar limitar os atos que são permitidos e vamos gerar um problema num outro campo ao lado. Portanto, todo este trabalho difícil, mas conseguiu ser feito e conseguiu ser concretizado e todas as atualizações que foram acontecendo de seguida, que permitiram a participação em sociedades profissionais e um maior enquadramento jurídico da atividade. Portanto, todo este caminho que tem sido feito, julgo que tem sido também um ganho para a profissão. Ainda assim, nós sabemos que não está tudo feito, que ainda há caminho por fazer, sobretudo no que diz respeito à carreira própria no Serviço Nacional de Saúde. Sabemos que a valorização remuneratória será sempre uma preocupação e que deve ser acompanhada a cada momento. A própria integração plena nos cuidados primários é também uma preocupação que deverá ser acompanhada e, portanto, quero com isto dizer que, por um lado, há que reconhecer tudo aquilo que foi alcançado e que trouxe uma maior valorização e credibilidade aos profissionais, mas, por outro lado, devemos ter sempre os olhos postos no futuro. E, portanto, como dizia no início, importa que esta medida a ser concretizada não seja apenas um mero ato simbólico, que consiga ser mais do que isso e, portanto, reitero aquelas que foram as questões que já foram levantadas, tentando perceber também que expectativas têm Vossas Excelências de que, com a concretização deste vosso pedido, que ganhos é que isso pode trazer efetivamente para que consigamos coletivamente alavancar aqui também os profissionais da fisioterapia. E, portanto, termino desejando votos de um bom trabalho e agradecendo esta exposição que aqui nos apresentaram. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Mais do que perguntas, houve aqui várias considerações que acho que são importantes. Portanto, passaria a palavra ao Dr. António Lopes. Por favor. Em primeiro lugar, naturalmente, agradecer as vossas palavras, que foram naturalmente o reconhecimento da nossa
da nossa profissão e da importância que ela tem. Não seria de esperar outra coisa, na medida em que foi esta Assembleia que recentemente, há 6 anos, criou a Ordem dos Fisioterapeutas, exatamente reconhecendo esta perspectiva de a fisioterapia ter que ser encarada numa tríplice dimensão, enquanto disciplina científica autónoma, enquanto profissão regulamentada, neste caso autorregulada em Portugal, e enquanto prestação de cuidados de saúde. É nessa tripla dimensão que nós queremos valorizar este papel, ou seja, a fisioterapia, vimos há pouco nos dados que apresentei que temos 27 licenciaturas, 27 escolas, mas temos também 15 mestrados e temos doutoramentos em fisioterapia especificamente, e portanto é importante que se perceba que há uma disciplina científica autónoma e que essa disciplina, portanto, nós podemos promover também ao nível da academia e das ciências o desenvolvimento desta competência. Tem sido um trabalho que a Ordem tem vindo a desenvolver, criou um gabinete de estudos e planeamento e temos vindo publicámos inclusivamente uma agenda da fisioterapia em Portugal, que foi um trabalho realizado a partir daquilo que são as preocupações dos fisioterapeutas a nível mundial, e depois foi feito um painel a nível nacional com utentes e com fisioterapeutas, exatamente para perceber se as prioridades que estavam no trabalho identificadas a nível internacional coincidiam com as preocupações a nível nacional. E, portanto, identificaram-se com as associações de utentes e com fisioterapeutas, identificaram-se as 10 prioridades de investigação científica em fisioterapia em Portugal, e estamos a trabalhar também no sentido de que a própria FCT nos reconheça como tendo uma linha de trabalho e de investigação a esse nível. Portanto, esse é um trabalho fundamental e é necessário, digamos, todos nós falamos de que a prática dos cuidados de saúde deve ser baseada na evidência científica e, portanto, teremos que desenvolver esta perspectiva. Portanto, no nosso sentido, o Dia Mundial do Fisioterapeuta também será o Dia Nacional do Fisioterapeuta, será também o Dia Nacional da Fisioterapia enquanto, digamos, disciplina científica. Queremos também, naturalmente, que enquanto prática, prática de atos, como foi aqui referenciado, que não são reservados agora com a nova legislação, mas há uma atividade do fisioterapeuta que é reservada e que é necessário que a população conheça e que efetivamente identifique quando é que deve recorrer a um fisioterapeuta e, de facto, nós não estamos a falar apenas na reabilitação no sentido tradicional do termo, mas estamos a falar na promoção da atividade física, nos cuidados de saúde primários, estamos a falar também no desporto. O desporto é provavelmente um dos exemplos mais marcantes porque alia não só a prevenção da lesão, mas depois também o acompanhamento na prática desportiva e, se houver uma lesão, a resolução. Portanto, o fisioterapeuta está nessa linha. Enquanto profissão regulamentada, também para nós é muito importante comemorar o Dia do Fisioterapeuta, na perspectiva em que há uma confusão muito grande em termos do conceito de reabilitação e há como que uma tentativa de algumas áreas se apoderarem como sinónimos do conceito de reabilitação. E, de facto, pode haver várias profissões na área da reabilitação. A reabilitação é, de facto, uma área de trabalho comum, mas a fisioterapia tem, de facto, uma autónoma dentro da própria reabilitação. E, portanto, penso que é muito importante nós percebermos que provavelmente não há reabilitação sem haver fisioterapeutas, mas pode haver fisioterapeutas para além da reabilitação e isso, do ponto de vista do Serviço de Saúde,
a senhora deputada Isabel Fernandes falou no impacto ao nível do Serviço Nacional de Saúde. De facto, nós temos 14.500, a estatística que temos da CDFOP avança que em Portugal só há 1.500 fisioterapeutas. É um número errado, naturalmente, mas é um número certo, porque é o número contabilizado no Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, só há 1.500 fisioterapeutas no Serviço Nacional de Saúde. E destes, só cerca de 150 estão nos cuidados de saúde primários, o que é manifestamente insuficiente. E, portanto, nós queremos, efetivamente, chamar a atenção da literacia das pessoas e que vai, inclusivamente, para as outras profissões, incluindo a própria profissão médica, dos médicos de família e das equipas que trabalham nos cuidados de saúde primários, no sentido de perceberem a importância que pode ter a fisioterapia. E, sobretudo, para nós o que é mais importante, e como deu o exemplo do trabalho feito com a agenda da investigação em fisioterapia, nós queremos trabalhar com as associações de e para doentes. Temos vindo a estabelecer protocolos com estas associações e, naturalmente, que queremos tornar que as iniciativas da comemoração do Dia da Fisioterapia não sejam só, digamos, de festa, mas sejam também de partilha, de reflexão e de desenvolvimento de soluções para a nossa população. Nós temos, de facto, uma confederação mundial. A fisioterapia é uma profissão mundialmente reconhecida e a Confederação Mundial tem cerca de 140 delegações de países diferentes e comemora o Dia Mundial da Fisioterapia no dia 8 de setembro, que é exatamente o dia da Assembleia Geral da Constituição da Confederação Mundial de Fisioterapia. Essa iniciativa é uma iniciativa diferente na sua natureza, porque o que ela pretende é valorizar a unidade da profissão no contexto mundial, ou seja, ela tem como perspectiva desenvolver uma identidade própria da profissão no plano internacional. É diferente daquilo que nós pretendemos no plano nacional. E, portanto, as comemorações do Dia Mundial da Fisioterapia são definidas centralmente pelo Comitê Executivo da Confederação Mundial e depois são executadas a nível nacional, mas dentro daquela perspectiva. A este respeito, gostaria de assinalar que a Ordem substituiu a antiga, aqui ainda persiste, mas a participação nesta organização da Associação Portuguesa de Fisioterapeutas. Nós agora, a Ordem é que é a representante internacional e conseguimos trazer para Lisboa o Congresso Mundial de Fisioterapia, dos Fisioterapeutas, em 2029. Portanto, provavelmente em maio de 2029 teremos aqui um grande encontro dos fisioterapeutas a nível mundial. Portanto, para sintetizar, nós não queremos comemorar apenas para que fique no papel, nós fisioterapeutas, precisamos, e nós achamos que o público, e que será de interesse público para os cidadãos, perceberem melhor e valorizarem mais o que é a fisioterapia e como é que ela pode ser rentabilizada. Vamos, como viram, rapidamente vamos duplicar o número de fisioterapeutas em Portugal e todo o espectro que nós temos do envelhecimento da população, da necessidade de ganharmos hábitos de vida saudáveis para acrescentarmos anos à vida, não só vida, mas também vida aos anos, não é? A fisioterapia vai ser determinante e nós podemos prestar um apoio muito grande a esse nível e aos objetivos
do Serviço Nacional de Saúde e da utilidade pública, para a qual nós, Ordem, temos vindo a fazer tudo para ganhar a confiança da população, no sentido de, quando encontra um fisioterapeuta, tenha, de facto, alguém devidamente habilitado. Temos todo o sistema do Código de Ética e do Regulamento Disciplinar e o nosso Conselho Disciplinar também em funcionamento, exatamente no sentido de criarmos uma imagem que seja, de facto, de grande credibilidade para a população. E, portanto, achamos que a criação deste Dia Nacional do Fisioterapeuta, não da fisioterapia, mas do fisioterapeuta em Portugal, comemorando este marco histórico que a Assembleia da República, na data em que a Assembleia da República criou a Ordem, para nós era um fator importante, não só para nós, mas também para a comunidade portuguesa. Muito obrigada, Sr. Bastonário. De facto, se calhar aqui uma das grandes reflexões que saímos hoje desta reunião é que existe fisioterapia para além da doença, para além da velhice, e isso, quando falamos em políticas de prevenção e de literacia em saúde, os fisioterapeutas são fundamentais para que todo este plano possa existir de uma forma natural, eu diria, que o Serviço Nacional de Saúde precisa. Dizer-vos que a documentação que nos foi entregue vai ser enviada para todos os grupos parlamentares. Agradecer a vossa presença aqui hoje, agradecer aos senhores deputados e dava por encerrada esta nossa sessão. Muito obrigada. Muito obrigado pela vossa atenção.